A gente se posiciona tentando não expor os cotistas a riscos que a gente não consegue controlar. Basicamente é isso. Taxa de juros, inflação, são alguns riscos que a gente não consegue controlar. Ô Fernando, a gente sabe que dentro da estratégia de vocês também usam robôs, né, que fazem arbitragem de ações. Eu gostaria que você explicasse pra gente como que funciona, né, exatamente esse tipo de arbitragem e por que vocês usam robôs para fazer esse trabalho. Tá bom. A gente tem um fundo chamado Trópico Vex FIM, que é um fundo multimercado, que ele procura operar as correlações entre os ativos muito líquidos da Bolsa, que costumam, ao longo do tempo, serem constantes. Então, uma semana, um mês, 15 dias, 2 meses, 3 meses, um ano, são como se fossem gráficos senoides, onde elas acabam se movimentando de um jeito bem peculiar. Então você compra o ativo A, vende o ativo B, depois você compra o B e vende o A, e com isso você vai extraindo o valor dessa diferença de preço. Por que eu utilizo o robô? Os robôs são utilizados porque essa diferença de preço ela é muito pequenininha, então eu preciso operar muito para que eu consiga extrair valor delas. Ele não é um fundo quant, porque as decisões sobre que ativos a gente vai usar e como a gente vai utilizar esses ativos, é a gente que define, mas a operação diária desse fundo ela é toda feita via robôs, porque eu preciso operar muito para conseguir extrair valor desse negócio. Basicamente é isso. Quais que são as vantagens de operar através de arbitragem? Como que o investidor ele pode escolher ativos, por exemplo, para essas operações e formar uma boa carteira? Tá bom. Esse é um fundo que o risco dele é tremendamente baixo. Quando você compra um fundo macro, por exemplo, você está comprando a capacidade do gestor de saber para onde os juros vão, para onde que o câmbio vai, o que vai acontecer com a economia americana, o que vai acontecer com a inflação. Quando você compra um fundo de ações, você está comprando a capacidade do gestor de escolher as melhores empresas que vão performar naquele ambiente que você está e o ambiente que vai se formar dali para frente. Um fundo de arbitragem é um fundo que, basicamente, como o nosso, ele não fica posicionado. Então, o fundo, ele dorme todo dia com 80%, 90% de caixa. Então, se você tiver uma crise no meio do caminho, ou se o mercado estiver muito volátil e esteja difícil de você se posicionar em ativos por longo prazo, você consegue extrair valor do mercado mesmo assim. Então, não é um fundo que uma pessoa física consiga fazer ela. Na física é impossível você fazer o que a gente faz. Precisa ter um fundo, porque você precisa de fato operar muito e tem que ter a disciplina de você de fato ser um fundo neutro frente ao mercado, que é exatamente como a gente opera. A gente fica neutro. Se o mercado sobe ou se o mercado cai, a gente ganha dinheiro do mesmo jeito. E quanto maior a volatilidade do mercado, mais dinheiro a gente ganha. Então, assim, como um redutor de risco de portfólios, ele é um produto excepcional. O VEX, ele é um fundo que ele começou a ser estruturado em 2015 e ele gera entre 170% e 200% de CDI de retorno com uma volatilidade próxima de 1%. Você pode procurar qualquer fundo no mercado com esse nível de retorno, você não vai achar. Por quê? Porque esse nível de retorno, geralmente ele incorre em uma volatilidade de mercado entre 7% e 12%. O nosso fundo ele só tem uma volatilidade muito baixa porque ele dorme em caixa toda noite. Isso só é possível por causa dos robôs.